abençoado! Nós estamos aqui para começar mais um episódio do nosso podcast. É o nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. E hoje eu tô tendo o prazer de ter uma pessoa mais que especial aqui, ela, Bruna Marques, que veio aqui para contar a história dela, que é emocionante, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher de fé, uma serva do Senhor, ela que é mãe, filha, esposa, ela que é pregadora, ela que tem devocionais maravilhosos, que tem feito a diferença com o povo de Deus. Eu quero deixar ela se apresentar. Bruna, conta pra gente, quem é você? Meu nome é Bruna Marques. Eu sou uma mãe, sou uma esposa, sou imigrante nesse lugar, mas principalmente eu sou filha de um Deus lindo, maravilhoso, um Deus que faz e fará, né, muitas coisas na minha vida ainda. Um Deus que me libertou, que me curou, que me salvou. Gente, eu tive o prazer de conhecer a história da Bruna antes mesmo de conhecê-la. Eu já via ela assim, né, algumas vezes que eu ia fazer a unha lá com a minha manicure, que é a cunhada dela, né, a Ciele, eu tive o prazer de vê-la lá, mas eu não conhecia a história dela. E hoje ela me deu o prazer de se assentar nesses humildes bancos, nessas humildes poltronas, para contar um pouco sobre a história dela. E Bruna, me conta, como foi a sua infância? De onde você veio? Então, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu cresci em Jaboticatubas, que é uma cidade interior de Belo Horizonte. Eu tive uma infância tranquila até a separação dos meus pais, porque a separação dos meus pais foi algo que mexeu com toda a minha estrutura, sabe? Porque a presença do meu pai me fez muita falta e com isso trouxe muitas outras dores, né? Abusos. Eu cresci assim, a minha adolescência eu fui uma jovem muito rebelde, né? E a separação dos meus pais trouxe um impacto muito grande para minha vida. Você quer falar um pouco pra gente, Bruna, o que trouxe, o que acarretou traumas na sua infância? Sim, quando meus pais separaram, eu sofri uma série de abusos, inclusive abusos esse que minha mãe, minha família não sabia até pouco tempo atrás, que eu nunca revelei, porque o abuso ele faz isso, né, com a vítima. A gente retém tudo aquilo pra gente e por muitas vezes a gente acha que a gente é culpado. E essa questão impactou muito a minha vida, a minha adolescência, porque no momento da separação dos meus pais, a minha mãe teve que trabalhar muito para poder sustentar a gente, que meu pai era alcoólatra, ele bebia muito, não ajudava muito a minha mãe. E eu sou uma família de 4 irmãos, né? Nós somos 4 e são 3 irmãos, eu sou a única mulher. Então a minha mãe teve que trabalhar muito e meio que ela teve que terceirizar, né, a nossa criação, porque ela tinha que deixar a gente com alguém ou em creche para poder correr atrás, para poder trabalhar. E acabou que isso impactou muito a minha vida, porque principalmente nos meus relacionamentos na juventude, porque eu me sentia uma pessoa com um pirizinho na mão, pedindo amor, sabe? Então eu fui uma pessoa que eu me entregava muito emocionalmente e me frustrava muito, sabe? Emocionalmente. Porque no fato de eu entregar demais, depois que de grande, já adulta, Sim. eu fui descobrir que eu estava procurando o amor de um pai. Sim. Nos meus relacionamentos, sabe? Então, pelo fato de eu me entregar muito, isso acabou impactando a minha vida de uma forma assim, onde eu cresci com muitas barreiras, uma pessoa extremamente arrogante, estúpida, que olha pra mim assim e não fala o quanto eu carregava uma casca, me envolvia, sabe? Uma casca grossa. A ponto de você chegar pra mim e falar: "Oi, Bruna, tudo bem? Bom dia." E eu virar pra você e falar: "Bom dia pra quem?" Uau. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente estúpida, sabe? Antes de eu conhecer Jesus. E um detalhe também que eu queria mencionar é que até os meus 15 anos eu cresci sem religião. Sim. Eu não conhecia Jesus. Em qualquer religião, não tinha hábitos de ir à igreja, nós crescemos assim,
a minha mãe não levava a gente na igreja porque a minha mãe também não foi levada à igreja, sabe? E minha mãe fala até hoje que o maior arrependimento dela foi não ter criado a gente num lar cristão, apresentado Jesus pra gente, sabe? Então, assim, eu cresci sem referência de quem era Deus. Não tive essa referência até os meus 15 anos. Uau. Ô, Bruna, então é engraçado porque talvez a sua mãe não pôde mostrar um Deus pra você porque nem ela talvez conhecesse, Sim, né? é verdade. Eu queria saber, Bruna, então, como que foi o seu encontro com Jesus? Como que você encontrou esse Jesus e como que ele te encontrou? Sim. Então, igual eu disse, né, como eu havia dito já, a minha juventude foi uma juventude muito difícil. Eu era uma pessoa muito difícil para todo mundo. E as pessoas ficavam até se perguntando, gente, como que essa menina é tão rebelde desse jeito? Mas toda a vida eu fui uma pessoa que observava muito as coisas. E quando eu era menor, quando eu era criança, eu via meus colegas fazendo a catequese, né? E eu falava assim, o que é isso? Eu nem sabia o que era isso, né? Eu via as pessoas indo na igreja, mas nunca, até então, não tinha tido essa curiosidade, né? Não tinha despertado para isso. E quando eu estava adolescente, né, eu tenho uma tia que ela se converteu primeiro na família. E nisso hoje ela é muito intercessora, sabe? Olha que lindo. Então ela foi intercedendo para Deus salvar a família dela e tudo. E nesse dia minha tia foi e me convidou para ir a uma igreja, que é a Getsemane de Belo Horizonte. E da minha cidade de Jaboticatubas, Belo Horizonte, é 1 hora assim, o tempo, né, para poder ir de uma cidade para outra. E nisso eu fui e falei, eu vou, mas eu fui pra passear, sabe? Sim. Pra poder, eu vou sair da minha cidade e ir pra outro lugar, então, ou seja, eu tô passeando, né? Sim. Tô me divertindo, sem pretensão nenhuma. E a gente fechou na época uma Kombi pra poder levar a gente. Sim. E esse marido da minha tia, eu fui nesse culto, né? Aí tava umas pessoas nessa Kombi, foram várias pessoas esse dia. E eu cheguei lá, pergunta se eu sei a palavra, louvor. Menina, não prestei atenção em nada. Uau. Em nada me chamou atenção naquele lugar. Só que na volta para casa, eles começaram a falar sobre a diferença, né, que era na igreja católica para a igreja evangélica. E nisso, eu já tinha ido em algumas missas. Mas não porque, eu vou à missa, eu vou à igreja, eu vou orar, não. Eu ia à missa para poder ir atrás de namorico, né? Aí eu vou atrás dessa pessoa. E eu ia pra aí, eu nunca prestei atenção em uma missa, né? Com todo respeito a quem é católico hoje. Claro, com certeza. Então, assim, aí naquele momento, voltando daquela igreja, meu tio começou a falar. Ele falou assim, ele tava conversando com outra pessoa dentro e eu tava só ouvindo. Ele começou a perguntar, falar assim, por que só na missa somente o padre bebe o vinho? Por que na igreja católica somente crianças, né? Eles batizam crianças, sendo que na palavra de Deus, o próprio Jesus foi batizado depois de grande, depois que tinha ciência ali do pecado, né? Todas as pessoas são batizadas depois de grande, porque a passagem pelo batismo tem um significado muito grande, é deixar o velho homem morrer para nascer uma nova criatura. E aquilo me despertou. Aquilo acendeu uma luz dentro de mim. E eu falei, gente, eu nunca reparei isso. Eu vou na igreja, na missa domingo, e eu vou observar se é verdade isso que tá falando. Saindo de uma igreja cristã. Sim. E na próxima semana querendo ir à missa. Sim. Pra fazer a comparação. Pra poder só pra isso. Só pra isso. Eu custei esperar chegar esse momento. Eu fui e tipo assim, eu não. Aí na hora que chegou o momento que ele havia falado, eu falei, nossa, é verdade. Por que é só o padre que toma o vinho? Eu comecei a questionar aquilo. Sim. E eu já havia visto também vários batismo de bebê, né? Aí aquela situação fez com que eu corresse atrás da palavra de Deus. Eu queria descobrir mais coisas. Uau. Aquilo despertou algo em mim. Eu queria descobrir mais coisas. Aí foi aonde ali eu me converti. Eu aceitei Jesus, né? Na igreja batista. E não parou por aí não, porque eu costumo dizer, né, que as pessoas na escola bíblica dominical,
Eu era o terror da escola bíblica dominical porque eu queria saber tudo. Uau. E algumas pessoas que já tinham um entendimento um pouquinho, até pensavam que eu estava querendo colocar o pastor na parede, né? Uau. Com as perguntas, porque eu fazia muitas perguntas. Sim, é aquela curiosidade de Isso! saber quem é Mas esse eu não Jesus. queria botar ninguém na parede, eu só queria saber por que disso? Mas por que aquilo? Nossa, me explica isso daqui. Ah, mas se a palavra de Deus fala isso daqui, por que na igreja tem isso? Porque até mesmo dentro da própria igreja tinha coisas que não condiziam com a palavra, Sim. sabe? Ia contra o que estava na palavra. Uau. E eu falei, gente, se a palavra ela é a majoritária, é a lei, né? É aquilo ali, o caminho do Senhor, a verdade do Senhor É o que está na controla palavra. o ser humano, né? Isso. Comanda a nossa vida. Pois é, e eu falei, gente, tanto me chamou a atenção o fato de eu comparar a igreja católica com a igreja evangélica, mas também não passo pano para a igreja evangélica também não. Uhum. Porque aí já entra a questão da religiosidade. Sim. Eu respeito as doutrinas, apesar de que muitas doutrinas eu não concordo. Sim. Mas eu respeito. Se a pessoa se sente confortável ali, amém, né? É a questão da comunhão dela com Deus. Mas eu, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu sempre questionei muita coisa. Tanto que na igreja onde eu converti, eu não fiquei lá, eu fiquei lá um tempo, mas eu não consegui mais ficar lá porque eu cresci até um nível. Sim. Eu não falo crescer, eu cresci no sentido de prepotência. Eu cresci, quando eu falo eu cresci, no entendimento da palavra, sim, eu fui entendendo. Aí sabe quando você se sente presa e não vai mais? Sim. Tipo, não dá. Na verdade é porque a gente tem tempo determinado em todos os lugares. Verdade, né? tem isso também. Existe essa transição, né, Sim. Bruna? Quando a gente chega novinho na fé, a gente é alimentado com leite. É verdade. Mas chega um certo determinado momento que a gente começa a comer uma feijoada, né? É verdade. E não tem problema em tomar leite. Mas o Senhor quer que a gente chegue na feijoada, né? É verdade. E como você era uma pessoa muito curiosa e Demais. interessada na palavra de Deus, a palavra de Deus foi se acendendo dentro de você, sim, e foi te levando para esse lugar ao qual você entendeu que o seu tempo ali, com aquelas pessoas, naquele ministério, sim, havia findado e que você podia dali transitar para um outro lugar, um outro tempo, né? São ciclos na nossa vida, sim, né? É bem bom deixar isso enfatizado. É verdade. Né? E depois desse tempo, eu tive dificuldade de sair desse ministério. Uhum. Muitas pessoas ficaram com raiva, sabe? Viraram a cara pra gente. Nisso eu já estava casada, mas eu vou contar essa parte depois. Tudo bem. Mas aí a gente foi para outro ministério que estava começando também, sabe? Uhum. E ali eu sentei para aprender. E ali eu encontrei pessoas dispostas, com energia para poder me discipular. Olha que lindo. E eu queria citar o nome deles, porque para mim são pessoas assim que hoje eu trato como pais na fé, sabe? Pode falar. Que é o pastor Nilson e a pastora Jandira. Que lindo. Gente, esse casal me discipulou. Uau. Esse pastor e essa pastora, eu tenho contato com eles até hoje. Eu acredito que o nosso contato vai até a eternidade. Que lindo. Eu trato esse pastor como se fosse meu pai, sabe? Olha que... Ele me amou e ele me ama de uma forma assim tão fraterna. Eles têm um amor tão grande, a gente se trata hoje como família. E eles tiveram energia para me discipular, irmão. Porque eu vou te falar. Pra discipular a Bruna, a pessoa tinha que ter energia para me discipular. Porque eu perguntava muito. Eu queria saber de tudo. Eu falei, mas como é isso? Me explica isso. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de revelação na palavra. Olha que lindo. E eu me aprofundava naquilo ali. Tem dias que eu ligo para esse pastor meu, a gente fica mais de 1 hora no telefone conversando só sobre a palavra. Ai, que maravilha. Sim. Então, assim, eles foram assim, eles são uma peça, um instrumento muito usado pelo Senhor na minha vida, sabe? Eles me dão muito conselho, assim, eu costumo dizer que eles foram os nossos mestres, assim, na palavra do Senhor, sabe? Nossos líderes espirituais, nossos discipuladores. Eles discipularam a gente com muito amor, sabe? Com muita garra, assim, porque a gente não era fácil, né? Meu esposo é mais tranquilo. Mas eu nunca fui fácil, assim, eu sempre batia muito na tecla em querer saber muita coisa. Então, assim, eu sou muito grata à vida deles. Que maravilha, como é bom ver, né, que os pastores, né, também se colocam nesse lugar, né, de discipuladores, né, com ovelhas que têm uma sede a mais.
É vamos falar verdade. assim, né? Não sei se eu Sim. posso falar dessa forma, Uhum. mas porque com certeza tem discipulados que são mais tranquilos, né? Mas existem Sim, aqueles que querem mais, que têm uma fome a mais, uma sede a é mais. verdade. E que é lindo de se ver também, porque a igreja do Senhor é isso, né? É essa diversidade de pessoas, né? De pensamentos, nós somos um corpo, então Uhum. cada um de nós é um membro, e cada membro tem a sua É necessidade, verdade, né? sim. Tem aquela Uhum. necessidade, aquela vontade de querer conhecer o Senhor. Mas, Bruna, mudando um pouquinho, assim, mas Sim. estando nesse assunto ainda, eu queria saber, você disse que foi nessa fase, quando você conheceu mais a palavra, que foi te dando essa sede e tudo mais, que você foi se apegando mais ao Senhor. Como que foi essa época de viver esse primeiro amor, né? Então, meu coração na época, por mais que eu era uma pessoa assim, insistente em querer saber, essa pessoa curiosa, meu coração ele ficava muito dividido entre a presença do Senhor, o amor do Senhor e outros amores, Uhum. né? Igual eu já falei, já mencionei, eu me envolvia muito. E na época eu tinha um relacionamento qual eu amava muito, 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 muito. Eu só faltava morrer por causa dessa pessoa. Uau. E meu sonho era casar. Eu Uhum. sempre tive sonho de casar, por mais que a minha mãe separou, né, do meu pai. O casamento da minha mãe não foi uma referência de casamento que eu gostaria de ter. E eu sempre tive sonho de casar. E eu olhava pra mim e falava assim, gente, eu não posso continuar assim. E eu sofri, eu tive um relacionamento assim, onde eu sofri muito, muito mesmo. Uhum. E a minha vida emocional era um desastre, um desastre, um desastre. E eu falava assim, meu Deus, um dia eu tava na igreja, outro dia eu tava com essa pessoa. Aí eu ia lá e chorava, arrependia, eu tava na igreja, eu tava com essa pessoa. E isso acontece com muitos jovens Muito, hoje, acontece né? muito. E na época, por eu ter vivido uma juventude assim muito, uma adolescência para a juventude com muito muito arrogante, né? Eu vivia naquele mundinho meu, eu me fechei para todo mundo. Meu coração ele só estava acessível a essa pessoa que não era cristã. Olha. Também havia um jugo ali desigual e que não estava só comigo, estava com várias pessoas também ao mesmo tempo, Uau. né? E eu falava assim, ai meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida. E juntou o ministério também, que já não estava lá aquelas grandes coisas, né? Uhum. Nesse ministério que eu converti, já não estava muito feliz ali também. Mas eu continuei ali por um bom tempo. Eu casei, o pastor dessa igreja fez meu casamento e tal. Mas aí, o que que aconteceu? Nessa época, antes de eu encontrar meu marido, Uhum. eu fiz um voto com Deus. Olha. Meu sonho era casar. Uhum. E eu fiz um voto com o Senhor. E eu falei assim, gente, eu era uma pessoa tão agressiva nas palavras que nem eu mesmo me suportava. Uau. Às vezes de manhã eu levantava tão amarga, uma amargura, sabe? Mas eu já conhecendo o Senhor. Uau. E eu fui uma pastora, ela chama Pastora Ângela. A gente estava numa festa, ela virou pra mim e ela sabia desse anseio meu, né, de casar. Eu queria casar, eu queria me apaixonar e casar. Eu queria Uhum. ser amada por alguém, eu Sim. queria ser cuidada por alguém, era Sim. meu sonho. Aí ela virou pra mim e eu sabia que esse sonho estava muito distante dessa pessoa que eu gostava, sabe? E ela virou pra mim e falou assim: Bruna, você vai escrever pra Jesus. Olha. Ela falou: você vai chegar na sua casa, pega uma folha, pega um lápis e começa a escrever para Jesus tudo o que você quer no seu marido. Desenhe o seu esposo para Jesus e peça Aleluia. ao Senhor. Que lindo. Eu falei assim, eu não falei com ela, mas eu pensei, essa pastora tá ficando louca. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu ainda pensei ainda assim, gente, mas o céu tem banco agora de homem, de esposo, de marido? Meu Deus. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer pior do que tá, não fica. Uhum. E eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca vou esquecer disso. Eu peguei uma folha em branco, uma folha de caderno, peguei uma caneta e comecei a escrever. E eu falei com ela assim, pastora, eu posso pedir detalhes? Ela falou, escreve detalhes. Olha. Escreve cor, escreve cabelo, a cor do olho, escreve tudo, a altura, depois escreve o físico dele todo, do jeito que você quer. E depois você vai colocar o caráter dele. Como você quer o caráter desse homem? Como você quer que ele seja?
Eu falei, tá bom então, eu vou escrever. Aí eu cheguei, falei, comecei a escrever. Senhor, estou apresentando essa carta ao Senhor. O Senhor sabe que meu sonho é casar. Então eu quero descrever o marido que eu desejo no meu coração, eu vou descrever para o Senhor. Aí comecei a escrever. Eu quero uma pessoa assim, e que ele não seja nem muito claro, porque eu não gostava de homem claro demais, mas nem moreno demais, sabe? Mas meu gosto sempre foi puxado pro chocolate. Mas eu falei, Deus, não precisa ser nem muito pra cá, nem muito pra cá. Me dá um meio termo. Um chocolate ao leite. Isso. E eu falei, eu quero um marido assim, com a cor assim, os olhos assim. Deus, o cabelo dele não pode ser muito ruim, porque o meu cabelo já é ruim. E eu fui bem irônica, assim, com Deus também, sabe? Sério? Fui falando com Deus, assim, a carta ficou até... ficou engraçada, sabe? Sim. Eu imagino o Senhor no trono, olhando e cruzando os braços, assim, vai lá, continua. Tô aqui te olhando. Sim. Aí eu Bruna, falei... só um pouquinho, quantos anos você tinha quando você fez essa carta? Eu tinha... Mais ou menos, né? Precisa... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Ah, foi na mesma época, Foi. então. Foi bem assim. Eu tinha uns 15, 16 anos. Conhecendo Jesus, Isso. fazendo carta e E vivendo. vivendo essa loucura toda na minha vida. Né? E eu escrevi porque a pastora falou comigo que pra me escrever, sabe? Sim. Mas no fundo eu botei um pouquinho assim de fé ali. Sim. Falei, não tem nada a perder, não né? tem nada a perder. Essa é a palavra. Eu acho, assim, Aí eu comecei a escrever e falei, eu quero cabelo assim, porque meu cabelo já é ruim, Jesus. Aqui tá escovado, tá, irmão? Porque meu cabelo é crespo. Eu falei, não, pra vir uns fios bonitos, vamos fazer uma mistura assim, mais, né? Eu falei, eu quero cabelo assim, assim, assim. Eu quero que ele tenha de 1,65 a 1,75, Jesus. Porque eu não quero alto demais, porque eu sou pequena. Eu tenho 1,5 m. Eu não quero baixo também, porque eu já sou pequena. Sim. E até a altura eu coloquei, menina. E depois que eu coloquei o físico todinho, eu falei, agora eu quero caráter, Jesus. Eu quero um homem de caráter. Um homem que vai me respeitar. Um homem que vai ser um bom marido, um bom pai. Eu quero um marido que ele ame a mãe dele. Porque se ele amar e respeitar a mãe dele, ele vai me amar. E acima de tudo, eu quero um marido que ame ao Senhor mais do que ele e a mim. Do que ele mesmo. Porque se ele amar o Senhor, ele não vai ter dificuldade de me amar. Uau, essa é a maior virtude de um homem, né? Amar Jesus. E eu coloquei ali todos os princípios e caráter, tudo. Até vida sexual, tá? Eu coloquei ali do jeito que eu queria. Porque na época eu já tinha vivido, né? Eu já tinha tido uma vida sexual. E eu falei, eu quero assim, assim, assim. Aí, guardei aquilo. Apresentei pro Senhor e guardei. E depois eu fiquei pensando assim, gente, não faz sentido eu pedir um marido nesse porte e continuar essa capa aqui, né? Uau. Não faz sentido. Aí foi aonde eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, vou fazer um voto com o Senhor. Eu era uma pessoa muito vaidosa, andava só no salto, assim, ó. Eu sou pequena, né? E aí eu fiz um voto com o Senhor, entre eu e Deus, ninguém sabia. Olha. Do tempo e o do porquê. Foi só eu e Deus. Eu tirei tudo do meu guarda-roupa. Dei tudo pros outros. E comecei a usar só branco. Falei. Olha. E eu escrevi outra carta para Jesus. Eu pedi uma carta apresentando o esposo que eu queria. E nessa outra carta, eu escrevi para ele a pessoa que eu queria ser para esse marido. Meu Deus, olha só a importância Sim. aí, né? Não somente para ele, mas por mim, sabe? Por você mesmo. Eu precisava mudar de vida. E eu falei com Deus assim, Deus, hoje eu faço um propósito com o Senhor. E o tempo desse propósito vai ser 9 meses. Por quê? Porque é o tempo que o Senhor estabeleceu para que uma vida fosse gerada. Olha só, Então, segredo aí, hein, mãe? Sim. E eu falei, vai ser 9 meses, Jesus, contando de agora a 9 meses. Porque eu quero realmente nascer de novo. Porque a forma como eu estou hoje é somente nascendo de novo. E eu falei, eu quero nascer de novo, então eu vou usar só branco. Por que, Jesus? Porque o branco, eu escolhi o branco. Eu quero usar só branco, porque branco é algo que suja muito rápido. E todas as vezes que eu saía de casa de manhã com aquela roupa branca, eu voltava uma imundiça. E aquilo eu começava a refletir como que é a nossa vida no mundo espiritual. Meu Deus. Né? Cada sujeira daquela na minha roupa, eu falo, uau, como que pode, né? A gente sai de casa, a gente ora, a gente tá limpinho ali, mas a gente chega só imundiça. E aquela sujeira naquela roupa do dia a dia fazia com que eu refletisse
naquilo que eu queria tirar da minha vida, Olha sabe? só. Tão jovem, com um pensamento tão Foi, fixo, eu né? devia ter uns 17, 18 anos já, quando eu fiz esse propósito. E eu falei, Jesus, eu quero transformar. Que no final desses 9 meses, eu possa ser uma pessoa limpa, uma pessoa lavada, uma pessoa verdadeiramente que te entregou ali a vida. Eu quero nascer de novo. Me prepara para ser esposa para esse homem que eu te pedi, para esse esposo que eu te pedi. Uau. Porque eu entendia que se o Senhor me desse como eu estava, a gente não duraria 2 semanas. Uau. Porque eu tinha uma raiz eu de era amargura, muito, né? muito. É. E eu não queria fazer dele um pai. Eu queria primeiro reconhecer Deus como pai na minha vida. Uau, é importante. Entende? Então eu queria um marido, eu não queria um pai. E ele também não queria ser pai de ninguém. Então naquele momento eu precisava reconhecer na minha vida a paternidade de Jesus. Uau. Isso é forte, né? A paternidade que eu não tive. É forte porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres sendo mães dos maridos. Sim. A gente vê demais, né? E vice-versa. E vice-versa também. Verdade. Homens tendo que ser pais de mulheres crescidas, É verdade. de mulheres adultas. E é muito contraditório porque muitas vezes isso vem de um passado, né? Isso vem de um passado que acarretou chegar nesse ciclo, né? Verdade. E igual você falou, se não houver uma transformação, o relacionamento não dura, né? É verdade. Não dura muito tempo. Eu lembro que no finalzinho dessa carta, desse propósito, eu coloquei a data de início e de fim. E eu falei com Deus assim, Deus, nesse tempo novo de gestação, gera em mim um coração perdoador. Gera em mim um coração que vai te agradar, Jesus. Pai, tira essa amargura de dentro de mim. Eu quero ter um coração que tem empatia pelas pessoas. Eu quero sorrir para as pessoas, porque eu era uma pessoa muito fechada. E eu ainda continuo muito fechada, mas é algo assim, hoje é algo que já é mais da minha personalidade. Não pelo fato de eu ser amargurada, mas pelo fato assim de ser reservada. Só no início também. Porque quando as pessoas me conhecem, vê que não é aquilo tudo. Sim. E eu falei, Deus, faça de mim uma pregadora da tua palavra. Uau! Eu falei, faça de mim uma pregadora da tua palavra e que eu venha falar do teu amor. E na época eu tinha muita vergonha de falar, de conversar. Teve que vencer isso. O Senhor foi me dando assim, e eu fui vencendo os desafios, sabe? E eu sei que tudo que estava naquele papel, no final, aí nesse meio tempo, meu pai adoeceu. Meu pai deu cirrose hepática e eu fui morar com meu pai. Foi. Porque não tinha ninguém para cuidar dele. Aí eu fui morar com ele para cuidar dele. E nisso, você vê, da infância até nessa fase, eu vivi muito afastada do meu pai. Sim. Eu sentia falta dele, mas eu tinha vínculo com ele, mas não era um vínculo assim, sabe? Muito próximo. Muito próximo. Meu pai bebia muito. E ele deu cirrose hepática. E eu fui morar com ele. Mas até nesse tempo, eu fiquei morando com meu pai 6 meses. Até nesse tempo, eu acredito que foi um tempo onde o Senhor usou ali para poder me reaproximar dele, para me falar do amor de Jesus para ele, sabe? Ele esperava eu chegar da faculdade. E meu pai morreu antes de eu entregar meu propósito. Meu pai morreu em abril, eu entreguei meu propósito em maio. Ele ficava perguntando, por que você tá de branco? Por que você só usa branco? Eu falei, pai, é um propósito meu e Deus, eu não vou falar. As pessoas achavam que eu cursava enfermagem, as pessoas achavam que eu trabalhava no terreiro de macumba. Uau! Porque eu usava só branco. Eu fui em casamento de branco. Uau! Eu ia pra academia de branco, só branco, do pé à cabeça. E as pessoas queriam saber o porquê que eu usava branco. Sim. No dia que meu pai morreu, que foi dia 21 de abril de 2014, eu tava com ele no hospital, eu passei a noite com ele, que eu cheguei da faculdade, passei a noite com ele, e de manhã eu fui embora, eu troquei, minha tia foi lá pra revezar, fui pra casa. Aí 2 horas depois a enfermeira me liga e fala assim, Bruna, volta pro hospital, seu pai acabou de entrar em coma. Aí eu voltei, o médico falou, olha, não tem jeito mais. Eu chamei você aqui pra você despedir. E nisso eu cheguei perto do meu pai, e ele já tinha aceitado Jesus, né? Olha que lindo. Sim. Aí eu cheguei e ele tava em coma. Aí o médico falou comigo assim, ele te escuta, tá? Pode falar que ele te escuta. Olha só. E era mais pra despedir. Aí na hora que eu cheguei lá, eu peguei na mão dele e falei, pai, eu tô aqui. Eu quero te dizer que eu te amo, que o Senhor pode ir, a gente se encontra na eternidade. Meu Deus, que forte. Pode ir com Jesus.
E naquele momento ele suspirou e desceu uma lágrima no olho dele. Uau. Eu falei, eu tô segurando na sua mão, pode ir, pode encontrar com o Senhor, que a gente vai se encontrar na eternidade. E meu pai faleceu naquele dia 21 de abril de 2014. E nesse meio tempo, eu perdi meu pai, mas tive esse tempo maravilhoso com ele. A gente Sim. conversava muito. Eu me apresentei pro meu pai, Sim. né? Ele não me conhecia. Eu já Você tava nascendo de novo. Sim, eu me apresentei pra ele, sabe? Foi um tempo muito precioso. Que lindo. E nesse tempo eu conheci a Ciele. A Ciele trabalhava de manicure no salão da minha mãe, que minha família, todo mundo é cabeleireiro. E ela trabalhava lá, só que a Ciele é muito caladinha, né? Ciele, gente, pra quem não sabe, é minha cunhada. É a cunhada dela. E a Ciele sempre caladinha, nunca falou da família. E a Ciele doida pra mim falar o porquê que eu usava branco também. Essa menina só usa branco. Ela já perguntou, eu falei, não, gente, eu não vou falar. É um propósito meu e do Senhor. Eu não falei pra ninguém. Olha Ficou só entre mim e o Senhor. Olha a importância de saber guardar segredo, né? Aí, beleza. Aí no dia 28 de maio, o meu propósito foi o último dia. Aí, um dia antes, Deus usou uma pastora para poder me chamar para orar. E ela falou assim, Bruna, eu não sei quando o seu propósito vai terminar. Isso era um dia antes. Eu não sei quando o seu propósito vai terminar. Mas ontem eu estava em tal lugar assim, e eu vi essa blusa. Era uma blusa preta com a mensagem de Jesus na frente. Olha só. Tipo assim, negócio de nascer de novo, alguma coisa assim. E ela falou assim, eu vi essa blusa e o Espírito Santo falou para mim comprar ela para você, porque eu acredito que tá muito breve. Tá muito breve de terminar o propósito. Eu falei, amém, pastora. Né? Aí no outro dia de manhã eu vesti essa blusa. Olha só. No outro dia de manhã eu entreguei, agradeci ao Senhor. E vesti essa blusa e fui lá no salão dela, que ela era cabeleireira também. Aí ela me viu com a blusa, porque as pessoas já estavam acostumadas a me ver de branco, né? Ela falou, acabou o propósito. Eu falei, acabou. Eu falei assim, olha, eu te entreguei a blusa ontem. Aí, depois disso, né, eu não revelei pra ninguém meu propósito. Assim, sabe? Eu revelei pra grupos pequenos, assim, tudo, porque era algo muito íntimo, sabe? Era coisa assim, minha. E eu sabia para o que eu estava fazendo aquilo. E nisso eu esqueci a carta. Eu esqueci daquela carta que eu tinha feito sobre o marido que eu queria. Você estava focada em nascer de novo. Isso, eu estava focada em nascer de novo. Sim. E em 2014, as pessoas perguntavam, eu já não namorava mais, né? Já não estava assim, eu já estava assim, esperando o Senhor. E ainda assim, eu tive algumas recaídas com esse rapaz dessa época. Mas eu tava assim, eu já sabia que Deus já tinha feito algo dentro de mim. As pessoas falavam assim, você não vai casar? E eu falava que eu ia casar, sabe? Eu falava com as pessoas, eu vou casar. As pessoas falavam assim, mas você vai casar como? Nem namorado você tem? Aí eu falava assim, eu vou casar em 2016. Aí as pessoas ficavam assim, essa Bruna tá ficando louca. Nem namorado tem, nós estamos em 2014, vai casar em 2016? Falei, gente, escreve o que eu tô falando pra vocês. Eu vou casar em 2016. Quer viver pela fé, hein? Foi. Aí tem um dia que a Ciele tava fazendo a minha unha. E a Ciele nunca falou da família dela. Aí ela fazendo a minha unha do pé assim, aí eu falei, ô Ciele, você não tem família, não? Ela falou, eu tenho, minha família, eu tenho família. Aí eu falei assim, você nunca falou de sua família é da onde? Do Espírito Santo. Eu falei, você ainda tem irmão, não? Ela falou assim, eu tenho 3. Eu tenho 3 irmãos. Olha aí o segredo. Aí eu falei, você tem irmão e nem apresenta pra mim? Brinquei com ela assim, né? Aí ela falou assim, olha, 2 tá casado e um tá solteiro. Aí, beleza. Aí ela foi me mostrando, ela foi abrir, tinha um computador no salão, ela entrou no Facebook dela, disse, aqui eu vou te mostrar meus irmãos. Aí ela foi mostrando, ela falou assim, esse aqui é um, esse aqui é outro, e esse aqui é outro. Aí eu falei, aí eu vi a foto dos 3, aí eu fui em um, eu falei com ela assim, se esse daqui não tiver solteiro, eu não quero conhecer os outros 2 não. Aí ela falou, é esse aí que tá solteiro. Ela falou, é esse daí que tá solteiro. Aí eu falei, então eu quero conhecer ele. Aí, tipo, acho que ela nem levou a sério, sabe? Eu falei, se ela me passa o número dele, e eu já queria ligar pra ele. Olha só. Menina, eu tinha assim, dentro de mim... Total certeza que era ele. Não que seria meu esposo, mas na época eu queria conhecer ele. Sim. Sabe? Porque eu não lembrava da carta. Eu tinha escrevido a carta 1 ano antes. Aí eu falei, me passa o número dele, ela só me enrolando. Aí eu fui
tinha uma prima dela na cidade, eu falei, me passa o número do Marcelo? Ela falou, eu vou passar. E eu chamei ele pra conversar. Olha só. Chamei ele pra conversar e nisso que a gente ficou conversando ali, o mês de junho, julho, agosto. Aí a Ciele ia pra casa da família dela no Espírito Santo dia 3 de setembro, passar uns dias lá. Aí eu falei, eu vou com você, que eu vou conhecer seu irmão. Ela não acreditou, não. Ó. Ela falou, só acredito vendo. Aí eu falei, você vai ver. Aí eu comprei a passagem junto com ela, na que a passagem estava comprada, ela acreditou. E eu fui, menina, embarquei naquele trem pra conhecer o Marcelo. Aí cheguei lá, nós chegamos dia 3 de setembro lá. Aí conheci ele. Aí eu fiquei 10 dias lá. Não, eu fiquei 7 dias lá, porque a gente veio embora dia 10. No dia que a gente veio embora, aí a gente conversando depois por telefone, eu falei, vamos namorar? Eu falei com ele, vamos namorar? Ele falou, vamos. Eu sei que no final de 1 ano e 6 meses a gente namorou, noivou e casou. Olha só que lindo. E dentro desse tempo a gente se viu 3 vezes só. Olha, foi um namoro à distância. Muito, era 540 quilômetros de distância. É, muito não longe, tinha né? como eu ficar indo e não tinha como ele ficar vindo. Uau. Então eu falei, aí isso que é importante, sabia? Sim. Porque a gente teve muito tempo pra Sim, conversar. pra se conhecer. Na época era aquela meu vinho favorito, aí um era o favorito do outro. A gente deu o maior prejuízo pra operadora nessa época. Sério? Aí a gente conversou muito, assim, depois que a gente casou, um detalhe importante. Aí antes de casar, no noivado, quando eu noivei, eu lembrei da carta. Olha só. Eu lembrei da carta, eu falei, gente, eu escrevi uma carta pra Deus. Eu escrevi uma carta pra Deus. Deixa eu ver se tá batendo. Aí eu fui, peguei, desengavetei, peguei a carta e comecei a ler. Naquilo que eu comecei a ler, eu chorei diante do Senhor. E a única coisa que tinha lá que eu não tinha certeza era a altura dele. Mas tudo, exatamente tudo que eu coloquei na carta era o Marcelo. Que lindo. Todas as características físicas, caráter. A primeira coisa que eu olhei quando eu conheci ele, que eu fui conhecer ele, era a maneira como ele tratava a mãe dele. Ele tratava a mãe dele igual uma rainha. E aí eu fui, liguei pra ele na hora, né, que eu tava lendo a carta, eu falei, Marcelo, quanto de altura você tem? Que na carta eu falei de 1,65 a 1,75. Ele falou, pra que você quer saber a minha altura? Eu falei, anda depressa, fala aí. Qual que é a sua altura? Ele falou, eu tenho 1,70. Olha. Eu tenho 1,70. Aí eu comecei a chorar assim, eu falei... Ele falou, por que você tá falando isso? Aí eu falei pra ele, eu contei pra Você ele. contou pra ele? Contei, eu falei, não, é porque há tanto tempo atrás eu escrevi uma carta pedindo ao Senhor uma pessoa e você bate direitinho com o que eu pedi pro Senhor. Olha aí, Aí eu não tive importância, dúvida, né? eu não tive dúvida, De sabe? crer. Então assim, a gente hoje tem 10 anos de casado. Duas E princesas, né? Duas princesas, a Gracinha. Mel e a Ayla. E assim, eu posso dizer que depois que eu casei, logicamente que a gente tem os ajustes ali de Com ponteiro, certeza. né? Ninguém... Que ele vem de uma família, Ninguém vem eu venho de pronto, outra. né? Mas assim, falar com você assim, nossa, eu descobri isso depois que eu casei. Nossa, eu descobri isso depois que eu casei. Não tem. A gente não tem não tem o que falar um do outro, tipo assim, porque tem pessoas que namoram 20 anos quando vai casar. Eu descobri isso depois que eu casei, que juntou, né? Então, tipo, eu não tenho nada pra dizer dele e ele não tem nada pra dizer de mim que a gente não sabia antes de casar. Pelo fato do nosso namoro ter sido à distância, a gente Vocês tinham muito conversou tempo pra muito. conversar, assim, pra serem amigos. Sim. Na verdade, o relacionamento vocês começou, vocês foram mais amigos, né? Sim. Vocês foram descobrindo um ao outro, Verdade. né? Se conhecendo, porque existem muitos namoros ao qual as pessoas vão pro finalmente. É verdade. Né? E se esquecem do principal, que é saber do que o outro gosta, como o outro gosta, como que ele vê a vida, como que você enxerga a vida. Não são amigos primeiro, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Muitas pessoas erram e falham nisso, né? Em achar que a principal parte de um casamento é o relacionamento íntimo. É verdade. De um namoro é a intimidade física e muitas vezes não. O mais importante é conhecer de verdade quem a pessoa é. E eu posso dizer hoje que o Marcelo é o meu melhor amigo, assim. Olha aí, a gente conversa sobre tudo. Que lindo. Tudo a gente conversa, a gente pergunta, a gente tira dúvida.
assim, a gente tem uma amizade muito linda, sabe? Que legal. E é interessante que e quando a gente está fazendo algo junto, assim, na obra ou na igreja, às vezes é um trabalho junto ali, a gente trabalhou junto no Ministério Infantil da igreja onde a gente estava no Brasil. Quando a gente ia criar algo, era tão interessante que o que faltava, tipo assim, nossa, tá faltando algo aqui. Aí eu ia lá e falava, Marcelo, tá faltando isso. Não é isso. Uhum. Aí, às vezes, eu falava assim, nossa, parece que tem algo para fazer que eu não sei, tá faltando um preenchimento aqui de alguma coisa. Aí ele vinha. Então, assim, completava, a sabe? parceria, né? A parceria, assim, da gente fazer tudo junto, Uhum. é maravilhoso. Eu posso dizer hoje, as pessoas hoje, elas não acreditam no casamento. Sim. A forma como os jovens estão vivendo hoje, muitos não acreditam, acham que o casamento é uma instituição falida. E eu sou a prova viva de que não é. Casamento é uma instituição de Deus, sabe? E eu quero dizer para você, jovem, você que sonha em casar, faça isso. Escreva uma carta para o Senhor, descreve para o Senhor exatamente como você quer e espere, sabe? Sim. Tem o período do processo. O processo, né? Olha o tanto eu esperei. E eu sabia, naquele momento, no dia do meu casamento, eu casei em 2016. Que lindo. Meu casamento foi dia 15 de maio de 2016. Eu falei, na verdade, nós casamos em 2015 no civil e 2016 na igreja. E eu falei assim, como que é importante isso? No dia do meu casamento, eu falei assim, uau, eu sabia ali que o processo que eu passei para um novo nascimento em mim, depois que eu casei, eu entendi. Eu falei com o Marcelo, olha, se Deus não tivesse transformado a minha vida, porque a gente está numa constante evolução e transformação no Senhor. Sim. A gente vence um processo, vem outro. É igual videogame. A gente passa uma fase, a fase já ficou tranquila, você vai ter experiência para ajudar o quem tá vindo atrás. Sim. Passando por aquilo, sabe? Então é uma constante evolução. E glória a Jesus, eu fiz esse propósito com o Senhor para mudar, assim, a minha vida, sabe? Transformar a minha vida e me tornar uma esposa digna do meu marido. Que legal, sabe? Que lindo. É interessante ver isso, porque muitas vezes, é igual você falou, você escreveu 2 cartas, e muitas vezes a gente quer a perfeição no outro. Verdade. O outro tem que vir pronto. É verdade, né? verdade. Mas você se preparou, você quis também estar pronta. Verdade. Né? E por vezes a gente se acha tão alguma coisa, né? Tão excepcional como pessoa, né? Que você pensa, não, eu já tô perfeita, eu não preciso mudar nada, mas eu quero alguém que seja perfeito para se encaixar comigo. Não, é uma troca. Para vir o perfeito, você também tem que estar perfeita, né? Perfeita no sentido de se encaixar com aquela pessoa, se encaixar naquela relação. É verdade. Né? Buscar os mesmos propósitos, ter as mesmas ideias, um completar o outro, né? E eu sempre falei... nesse sentido de perfeição, né? E eu sempre falei assim, eu vou casar e não vou separar. Que lindo. Posso passar o vendaval que for dentro da minha casa. Nós decidimos. Nós vamos casar e não vamos separar. O que vai separar a gente ou é o arrebatamento ou é a morte. Então, assim, de tanto ver, eu vi vários casamentos ao meu redor, ao qual eu não me espelhava, mas eu tinha um alvo. Sim, não quero assim. Eu não quero assim. Uau. Eu tinha um modelo como não seguir. Como não seguir, isso é importante. Entendeu? Então, o meu vai ser assim. Uau. Então, assim, muitas maldições que veio, né, hereditária, até a minha geração, eu botei uma parede ali e daqui em diante, juntamente com o Senhor, através de mim, eu tô escrevendo a minha história, a minha geração daqui pra frente vai experimentar um novo ciclo. Vai experimentar um novo ciclo. As minhas filhas vão crescer sabendo que o casamento é uma instituição divina de Deus. Uau, que lindo. Sabe? Minha cunhada morou comigo depois de casada. A Ciele morou comigo 3 anos, eu acho. A Ciele nunca viu nós dois discutindo. Que lindo. Nunca. Todas as vezes que a gente tinha uma questão, a gente ia pro quarto, pro secreto, pra discutir. Minhas meninas, a Mel tem 5 anos, a Ayla tem 1 ano e meio. Minhas meninas nunca viram a gente discutindo. Nunca, nunca. Então, assim, minhas meninas, elas estão crescendo nesse ambiente, sabe? Nesse ambiente onde Jesus, ele é a base. Que lindo, sabe? Eu não tive na minha vida, mas eu quero que elas tenham esse acesso, sabe? Esse livre acesso ao Pai. Em criar elas sabendo que elas são livres em Cristo. Porque tem pessoas também muitas pessoas nascem num berço evangélico, num lar cristão,
que eles são aprisionados pela Pela religiosidade. religiosidade, exatamente. Entende? Hoje eu sei, eu já passei pelo nível da religiosidade, mas eu fui liberta da religiosidade, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou livre em Jesus. Sim. Sabe? Tá aí a importância em querer conhecer a Bíblia. Sim, Que é a verdade. base cristã, É a base. base para a vida, é o manual para a nossa vida. É A verdade. Bíblia. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando fala sobre liberdade, libertação, tá falando sobre se libertar de si mesmo. Porque Verdade. muitas vezes a gente pensa que o nosso pior inimigo é o inimigo das nossas almas, né? É o Verdade. adversário. Mas muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Porque nós vivemos prisioneiros das nossas convicções, das nossas verdades, daquilo que a gente pensa que é o certo. Sim. Mas quando você conhece a palavra de Deus, ele é um manual para você entender quem é o dono da sua vida. É verdade. A quem você tem que obedecer, a quem você tem que seguir. Existem doutrinas humanas? Sim, existem. Existem regras a serem seguidas na Terra? Sim. Mas também existe um Deus que é o dono do princípio. É verdade. É através É dele a palavra. que nós conhecemos o verdadeiro princípio de ser cristão, de ser adorador e de conhecer ao Senhor mais de perto. É através da palavra. Porque, olha só, pensa comigo, não faz sentido. Eu sempre tive esse pensamento assim. Você vive uma prisão no mundo. Uhum. Você tá ali, cadeias e mais cadeias em cima de Sim. você, quando você não conhece Jesus. Sim, Você vive uma prisão ali nas mãos do inimigo. sim. Aí você conhece Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, cadeias são quebradas. Ou seja, você tá livre do mundo. Ai, agora eu conheci Jesus, um novo e vivo caminho. Aí você vem pra Jesus e cai em outra prisão. Sim. Entende? É. Não faz sentido. Não faz. Com sentido. certeza. Eu vivi muito tempo essa religiosidade. Uhum. Mas eu sempre achei que faltava algo. Aquilo não era normal. Não é normal um líder seu te proibir de cumprimentar o irmão de outro ministério. Sim. Não é Uau. normal isso. É te colocar numa caixinha, É, né? entendeu? É por isso que eu falei que eu cresci até um determinado nível ali. Sim. Não é normal o seu líder ficar chateado se você foi na casa de um outro irmão. Uau. Isso não é normal. Não é normal. Porque na palavra de Deus, e tem uma palavra, uma passagem na Bíblia que fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, Jesus me libertou. Sim. Entende? E Ele nós, quebrou as cadeias. independente de placa de igreja ali, do ministério, independente das placas de igreja, nós trabalhamos em prol de um único reino. Estamos seguindo o mesmo caminho, Entende? querendo ir pro mesmo céu. O mesmo reino. Sim. Então, na minha cabeça, não faz sentido você ficar ali, um líder te aprisionar ali, sabe? Sim. Falar assim, você não pode cumprimentar o irmão. Se um irmão, vamos supor que a gente está congregando na mesma igreja, você vira e fala assim, eu vou, meu tempo aqui acabou, sabe? Meu tempo aqui findou e o Senhor me direcionou a ir para outro lugar. Eu vou virar a cara para você? Meu Deus. Aconteceu isso comigo. Uau. Eu saí de um lugar e a igreja inteira praticamente virou a cara, sabe? Meu Deus, Pra mim, misericórdia. o ministério, tipo assim, julgou aquilo. Sabe, tinha pessoas falando que eu tava saindo debaixo de maldição. Que isso, Você gente? maldizer, você vê, olha pra você ver como que a religião faz. Sim. Você está saindo debaixo de maldição. A própria pessoa tá jogando, tá jogando a maldição. Entende? Sim, sim. A própria pessoa coloca em dúvida a sua vida, a sua intimidade com Sim. Deus. Por Que quê? triste. Eu sou o pastor, eu sou o líder, Deus fala comigo. Como assim? Entende? Né? Sendo que todos Como nós temos assim? acesso livre ao Pai. Tem gente querendo costurar o véu a todo Sim, momento, meu sabe? Deus, misericórdia. Então, né? assim, eu sempre achei estranho isso. Hoje, eu fiz 2 anos de curso ministerial, aprendi da palavra de Deus e busco aprender todos os dias, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova, eu acho Sim. lindo isso. É. Quando a gente aprende a palavra de Deus verdadeiramente, o homem não tem como. Não te Você coloca de novo na não caixinha. te coloca de novo na caixinha. Ele não te devolve para aquele lugar Porque- onde você saiu. E é por isso que eu vejo hoje muitas pessoas se desviando da Sim. presença do Senhor, porque a fé dele foi firmada no homem. Sim. Eu não vou mais à igreja porque o pastor fez isso e isso. Eu não vou mais porque os pastores tá tudo roubando. Eu não vou mais. Mas peraí.
Entende? Mas peraí. Você tá firmado em quem? No pastor? Né? Quem que pagou um preço? Sim. Quem foi que pagou o preço? Uau. E é por isso que eu costumo dizer, quando eu tô ministrando, eu falo sempre, Jesus, ele nos chamou para ser amigo do noivo. Eita Deus, hein? Amigo do noivo. Por quê? Lá na cultura judaica, eles, quando vai ter um casamento, o noivo, ele manda um amigo. E esse amigo, ele tem que falar do noivo para a noiva. O amigo, ele tem a incumbência ali de fazer a noiva a se apaixonar por noivo, com o noivo. E muitas vezes a noiva acaba se apaixonando pelo amigo do noivo. Uau! Sim. Porque é ele que vai visitar. Uhum. É ele que vai. É ele que tá um vínculo. Isso, né? É ele que tá criando um vínculo. Uau! E muitas vezes aquele amigo, ele esquece da missão dele e a noiva tá ali para ele. Então, ou seja, Jesus já não tá mais aqui. A noiva tá enxergando um amigo. Uau! E por que Jesus hoje nos chama para ser amigo do noivo? Nós somos amigos do noivo. Nós temos o papel de apresentar o noivo para a noiva. E não permitir de forma alguma que a noiva se apaixone por mim. Nós. Por quê? Eita, é forte, hein? Eu sou falha. Sim. Entende? É. Então, quando eu Nossa. inverto os papéis e permito, inconscientemente, eu não vigio, Sim. e permito que a noiva, aquela pessoa que eu estou discipulando, se apaixone por mim, se eu cair, ela vai cair. Sim. Entende? Porque ela enxergou em Ela você enxergou o em mim. noivo. Ela enxergou em mim o noivo. E não o amigo do noivo. Entende? Olha que forte, gente. Então Primeira vez é que eu escuto isso. isso, sabia? É isso. É A muito gente, interessante. nós fomos chamados para ser amigo do noivo. Às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, Bruna, você prega muito. Eu tenho dificuldade de receber elogio por causa disso. Então somos Eu tenho duas. muito temor de Deus Eu quanto a também. isso. Eu louvo e agradeço ao Senhor e transfiro a glória direto, porque Sim. eu não quero que as pessoas olhem para mim como uma Sim. santona. Meu Deus, E a mulher assim. É um perigo isso. Eu sou falha. É um perigo A todo isso. momento. Nós somos falhos. Todos nós Sim. somos falhos. Sim. E a gente tem que ter essa transparência. Então a gente tem que vigiar muito. A gente que está na posição de líder, a gente tem que vigiar muito. E buscar ser amigo do noivo. Sim. É interessante você falando isso, porque todo momento que você está falando sobre nesse contexto, né? Aham. De ser amigo do noivo, me lembra muito João Batista. Sim, Porque João Batista, ele era o quê? Amigo do noivo. Verdade. Primo do noivo, na verdade. é né? verdade. Então, quando ele veio, o que é uma das passagens mais fortes, que sempre quando alguém vem me elogiar, me lembra, é que eu diminua E para quem que fez? ele venha a crescer. É verdade. Então, isso é importante. A gente sempre tá na nossa consciência que eu não sou o noivo. Eu sou a amiga dele. Verdade. Eu vim aqui transmitir um recado. Mas vai vir aquele que é maior do que eu e que faz coisas maiores do que eu. É E que verdade. pode salvar e pode redimir o homem do pecado. Eu sou só um instrumento. É uma linha muito estreita nesse entendimento. E né? olha, o próprio noivo deixou exemplo, que é Uhum. Jesus. Jesus falava assim: por que dizes que sou bom? Bom é meu pai. Por que falas que sou bom? Sim. Bom é meu pai que está no céu. Sim. Entende? Ele transfere ali. Sim. Nem ele recebeu aquilo E nem pra ele recebeu, entende? A Então, glória. a importância. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente é só um instrumento. O que temos nós para oferecer? Nada. Nada. A nossa justiça na palavra de Deus ela é considerada trapo de imundícia. O que tenho eu para te oferecer? Nada. A não ser o Jesus que está aqui dentro. Porque hoje eu entendo que eu sou casa, eu sou morada. Então Jesus ele está dentro. Uma vez eu estava em Belo Horizonte e isso eu já estava estudando assim, eu já era crente, eu já estava estudando bastante a Bíblia, mas eu tinha vergonha de orar. Você só fala assim, ora aí, eu não sei orar e tal. E eu andando naquelas ruas de Belo Horizonte lotada, veio uma mulher e me parou. E ela tava chorando. E ela virou pra mim e falou assim, eu nunca vou esquecer dessa cena, gente. Ela virou pra mim e falou assim, moça, você sabe aonde tem uma igreja? Olha. Por aqui? E eu não sabia, né? Eu não conhecia Belo Horizonte. Eu falei, nossa, moça, eu não sei te dizer onde tem uma igreja. E a mulher diante da igreja. Quem é a igreja? Nós. Você sabe onde? Eu falei, por quê? Ela falou, ai, porque eu tô sentindo uma aflição na minha alma, eu preciso de alguém pra orar por mim. Meu Deus. Eu falei assim, nossa, eu sinto muito, eu não posso te ajudar. Eu virei assim. Na hora, aí eu falei, tá bom, eu vou procurar. Aí ela foi e saiu. Na hora que eu olhei, eu não vi mais aquela mulher.
Ai, gente, meu coração doeu tanto aquele dia. Eu falei, misericórdia. Aí minha mãe tava comigo, Bruna, por que você não orou pra mulher? Eu falei, eu não sei. Eu fiquei paralisada, Sim. sabe? Eu não sabia o que dizer, eu não Uau, é sabia o que forte. fazer. Eu nunca mais esqueci dessa cena. Eu liguei pra minha pastora. Nossa, Eu falei, pastora, você não sabe o que aconteceu. E meu coração tava doendo, assim, de uma forma absurda. sim. E eu liguei pra minha pastora pra contar a ela, achando que ela ia, tipo assim, não, Bruna, não fica assim, então. Na hora que eu falei pra ela, ela falou assim, Bruna, pelo amor de Deus, ela estava diante da igreja. Meu A Deus. igreja é você. Sim. Ela foi até você pedir pão. O pão tá dentro de você. Meu Deus. Quem é o pão, Bruna? Ela falou, quem é o pão, Bruna? É Jesus. O pão está dentro de você. A igreja é você. Uau. Ela tinha tudo diante dos olhos dela e você deixou passar a oportunidade. Meu Deus, que forte. Ai, aquele dia eu falei, Jesus, alcança essa mulher. E eu comecei a orar. Menina, mas foi um ensinamento, sabe? É uma forma de aprender. Foi uma forma de aprender. Claro. E eu falei, Jesus, eu nunca mais faço isso. Às vezes a pessoa chega pra você. Você sabe onde tem uma igreja? A pessoa tá com fome de Deus. Sim. E a gente esquece que a igreja somos nós. A tenda somos nós e o pão está dentro de nós. Meu Deus, que forte. O vinho está dentro de nós, é Jesus. Né? Entende? Então, às vezes, as pessoas transferem debaixo da religiosidade. Ah, eu não posso orar para você, só o pastor pode. Por quê? Porque foi ensinado daquele jeito. Sim. Entende? Sim. Ah, você Meu não Deus. tem autoridade, é só o pastor que tem. Eu não Meu posso Deus. orar, é só o líder que pode. Não! Todos nós podemos. Ide. Entende? E a gente está Nós buscando. somos a pregação. Nós somos a palavra viva de Deus. E nós temos essa responsabilidade, sabe? De ser ali o pão que aquela pessoa precisa. Uau. Por quê? Porque hoje eu carrego pão. Eu tenho pão dentro de mim. Sim. Eu tenho alimento dentro de mim. Então eu tenho responsabilidade com a pessoa que está do meu lado. Sim. Se ela está passando fome, eu tenho pão dentro de mim. Nós precisamos ter essa reserva de pão, sabe? E muitas das vezes a gente se distrai e tem pessoas do nosso lado pedindo pão e a gente tá distraído. Sim. Entende? Uau. Muitas vezes a gente tá focado em nós mesmos. Sim. Né? E esquecemos que nós podemos ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque não é sobre nós. Não. É sobre ele. Sim. Né? É maravilhoso. Olha que conversa, que papo, gente. Que delícia. Meu Deus, Amém. Bruna. Isso é uma caixinha com muita virtude. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe nessa jornada. Meu Deus, eu tô maravilhada. Amém. Eu já sabia que seria tudo isso. Amém. Eu ou mais que muito isso, a Deus porque por isso, sabe? Só o Senhor sabe, né? Como que foi antes de se assentar aqui. E eu fico maravilhada com o trabalhar de Deus. Amém. Com que o Senhor ainda confia em nós. É verdade. O Senhor ainda confia na gente para transmitir a palavra dele. Com certeza. Porque se a gente não falar, a pedra vai A clamar. pedra clama. Verdade. É lindo É ouvir verdade. você falando sobre Jesus com tanta autoridade, com tanta Amém. graça. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, né? É graça misturada com autoridade, com unção. E é muito bom conversar com pessoas assim. Eu amo falar da graça, sabe? Sim. E falar da graça requer uma responsabilidade muito grande, grande. porque muitas pessoas usam a graça para pecar. Sim. Ah, o Senhor perdoa. Sim. Ah, o Senhor faz isso. É. Ah, Ele me ama. Com certeza. Jesus, Ele nos ama muito, sabe? E às vezes as pessoas usam dessa graça para poder continuar no erro. Mas esquece que a graça, ela é o favor imerecido de Deus. Sabe? Não é sobre o que você faz. Não é. Ou sobre quem você sabe? Então, assim, é sobre ele. É tudo sobre ele. E a graça de Jesus me constrange muito. Me também. Eu me também. constrange muito, porque eu falo, falei uau. Até errado agora, me também, meu Deus. Eu falo assim, uau, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, sabe? Você erra, e ainda assim. A mão dele tá estendida. É graça. É graça. É graça. Não é aquele... Eu amo falar da graça por causa disso, porque a graça, ela anula a religiosidade. É. A religiosidade, ela vem, se você fizer isso, você vai pro inferno. Que se você continuar assim, você vai fazer assim. Deus não gosta, Deus castiga, Deus não sei o que. Aí, a pessoa cresce ouvindo aquilo e tem dificuldade de enxergar a paternidade de Deus. Entende? Exatamente. Enxerga o Senhor como um capataz ali. Sabe? Com um chicote na mão, pronto para poder te punir. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Na criação de filho é assim. É. Se você é muito assim com o seu filho, não que você vai deixar o seu filho, né? A Deus Sim. dará, assim, fazer o que quer.
Mas se você faz assim e usa dessas palavras, você acaba afastando. Sim. Tem medo de chegar para contar os problemas, os Sim. desafios, para compartilhar. E da mesma forma, eu conheço pessoas que têm dificuldade de se achegar a Deus porque se acham indigna. Entende? Então, assim, eu não consigo. Quando a gente entende a graça, Sim. a gente só mergulha nela. Só mergulha. Só mergulha nela e recebe o amor de Deus de uma forma sobrenatural. E é muito lindo isso quando você entende verdadeiramente o ministério da graça sobre a vida da gente, sabe? Sabe? É algo assim surreal que eu fico admirada. Maravilhada. 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 Sim. Essa graça me maravilha também, porque saber de onde o Senhor me tirou e aonde Ele me trouxe, Sim. quando eu vejo, eu choro, porque eu falo, Deus, eu não mereço nada disso. Eu não sou nada diante do Senhor e ainda assim o Senhor me enxerga. Verdade. O Senhor olha pra mim e fala, filha, eu tô aqui, pode vir. Se você me quiser, eu tô te querendo o tempo todo, porque o Senhor nos quer. Ele tem prazer em ouvir o nosso arrependimento, Ele sente prazer em ouvir as nossas dores, as nossas petições e o nosso agradecimento. É verdade. Ele se agrada de um coração agradecido, Ele se agrada de um coração que reconhece Ele como Deus, como pai, como irmão, como amigo, como dono, como tudo. Ele quer ser o nosso tudo. Verdade. Mas Ele quer saber se você quer que Ele seja o seu tudo. É verdade. Né? Porque se você não fala, se você não se prostra, Ele nunca vai vir e invadir a sua vida. Porque o Senhor, Ele quer ser convidado. É verdade. O nosso Deus, Ele quer ser convidado para a nossa vida. Então, se você não convida Ele não vai entrar arrombando porta. É verdade. O inimigo da nossa alma, ele arromba a porta, porque ele é sem educação. Mas o nosso Deus, ele é educado. Ele bate ele bate de novo, e ele quer saber se você está disposto a receber ele na sua vida. E muitas das vezes, a gente sempre vai passar por processos. Sim. Sempre. Não vai ter um momento da sua vida que você vai passar sem processo. Não. Até nos momentos felizes. Sim, são processos. São processos. Entende? É verdade. Então, cada processo tem ali a sua etapa. Sim. E por muitas vezes, você que está me ouvindo, né? Sim. Você pode estar passando por algum processo onde a dor, ela tá gritando mais alto. Sim. E aonde o silêncio de Deus, você não escuta a voz de Deus. Você ora, é como se o teto fosse de bronze, a oração não passa. Ai, Deus me abandonou, Deus não tá me ouvindo. E eu quero te dizer que é nesse momento que o Senhor tá trabalhando. Porque eu ministrei sobre isso na sexta-feira, eu falei sobre o processo da borboleta. Uhum. Eu não sei se eu te enviei esse. Viu? Então, assim, é o momento ali do casulo, você tem que romper esse casulo sozinho. Sim. Sabe? É o momento do processo, porque é nesse processo que você vai criar resiliência para voar. Sim. Entende? Eu amei muito falar sobre isso, porque muitas pessoas hoje estão passando por isso. Sim. Muitas pessoas estão passando por esse processo. E estão pedindo ajuda para romper o casulo. Ajuda, isso mesmo. Só que esse casulo tem que ser rompido por você. É você que tem que entender os estágios de lagarta para borboleta. Isso, é verdade. Né? Porque se você botar a mão ali para poder ajudar aquele casulo a abrir, aquela borboleta não vai voar. Não, ela sai defeituosa. Ela sai defeituosa, ela não vai criar resiliência na asa. Então é a força que ela faz para abrir, a força que ela faz para sair daquela pressão, que vai fazer com que as asas dela criem força para voar, resiliência para voar. Na mesma forma, quando a gente cozinha algo na pressão ali, você bota um feijão duro na pressão. O que a pressão vai fazer com ele? Vai fazer ele amolecer. Então a pressão, ela é uma bênção. A dor, ela é uma bênção. Sim. Sabe? Porque ela te estimula a lutar. Quando a gente enxerga dessa forma. Sim. E não se entrega. Ou seja, que a gente venha continuar a lutar, sabe? Sim. A se esforçar, a agradecer, a glorificar o Senhor no tempo do processo, no meio do processo, no tempo de dor, porque o tempo de cantar, ele vai chegar. Sim. Por falar em cantar, Bruna, vamos falar de coisa boa, mas nós estamos falando de coisas muito boas, que é Jesus. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse ministério, né, que o Senhor entregou na sua mão. Sim. Ela é uma adoradora, né, e ela tem... Adoradora, não cantora. Ela tem o dom de cantar, de tocar, que é a coisa mais linda. Então, quando eu convidei ela, eu falei, traz o violão, mulher, porque o Senhor ministrou no meu coração, de ter esse momento aqui, né, de entrega,
E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ministério e cantasse um louvor pra gente. Então, eu tenho uma prima na família que canta e toca. E eu sempre admirei muito ela tocando e cantando. E na minha família tinha o meu tio, que hoje é tetraplégico, ele foi vocalista de uma banda Olha. antes do acidente, né? E ele cantava muito mesmo, tocava também uma guitarra assim maravilhosa. Eu não sou dessa época, eu era muito pequenininha, mas a filha dele que canta e toca, sabe? E eu sempre admirei ela cantando e tocando. Chama Natália. E aí eu falei, gente, eu vou aprender violão. Aí na igreja falava, né, vai vir alguém aqui dar aula de violão. E eu fui, me inscrevi para poder participar daquela aula de violão. E teve 2 aulas. 2 aulas só. O homem depois sumiu. Não sei para que lado, que rumo que tomou o homem que dava aula de violão. Meu Deus. E nessas 2 aulas eu aprendi 4 notas. Olha. E as batidas. E eu aprendi a tocar violão. Assim, não aprendi a tocar uma mestra em violão. Ela é humilde, gente. Mas eu aprendi a tocar, sabe? Com essas 4 notinhas, eu sei tocar um monte de música. E nisso eu aprendi. E eu tocava ali pra mim mesmo. Eu achava bonito, né? E quando eu saí desse ministério que eu mencionei e fui para esse outro ministério que estava começando, o pastor falou assim, o pastor me viu tocando e cantando, porque começou em célula, né? Sim. Pequenininho. Aí o pastor falou, aí ele trouxe, né, o pessoal da outra igreja para poder tocar nos primeiros cultos, só que não tinha como mais enviar. Aí ele virou e falou assim, Bruna, se você não tocar e cantar, não vai ter quem toque e canta. Uau. Porque não tem como mais o pessoal vir. Você vai fazer o louvor, você vai louvar, você vai cantar. Naquele momento eu falei, não vou não. Eu pensei pra mim, meu Deus, eu não sei ministrar louvor, eu não sei fazer isso. Ele falou, você sabe, você vai. Se você não fizer, nós vamos ligar o som aí, a gente vai no mecânico mesmo. Uau. E eu falei, meu Deus, e agora? E foi na pressão. Olha ela sendo pressionada, hein? E eu falei, tá bom. Aí era eu e o filho da pastora, o Arthur. E nós 2 começamos a fazer o louvor. A Natália, minha prima, também estava no início. E a gente começou ali a fazer o louvor. Mas até hoje eu me sinto muito incapaz, sabe? Que a gente vê ministros de louvores maravilhosos. Eu me sinto assim muito longe. Aí sabe quando você fala assim, eu toco só isso? Eu escutei a mulher falando que a gente não pode falar isso. Mas... Então, aí eu comecei a fazer os louvores assim na igreja, eu que ministrava, sabe? As canções, errando nota, errando música, tinha música que a gente sabia assim, do início ao fim, mas no dia a gente ficava tão nervoso, errava as canções. E assim eu entrei pro Ministério de Louvor, então eu fazia tudo na igreja, eu era do Ministério Infantil, eu era da limpeza, eu era do louvor. Eu era diácono, né? Eu ajudava no diaconato e eu era tesoureira. Uau. Então eu ajudava em tudo. Eu tava em tudo na igreja, na época que eu não tinha filho. Eu ajudava em tudo. Eu falei, então vambora, vamos fazer. Aí foi assim aconteceu, sabe? Na pressão. Sim. É nesses momentos que nascem os maiores ministérios, né? Sim. Esse papo tá sendo muito maravilhoso, muito bom. Mas eu quero que você deixa pra gente, né? Antes de você tocar um louvor. Sim. Que você deixasse acerca do que você vai tocar, né? Que você me disse, tem uma história que ela vai tocar aqui. E também, Bruna, deixasse um recadinho para as pessoas que estão assistindo, né? Eu vou finalizar a minha parte, eu quero agradecer você que esteve aí do outro lado até agora, por estar acompanhando os episódios. Eu sou eternamente grata, porque não é sobre mim, é sobre Jesus. E os meus convidados são pessoas que o Senhor tem me direcionado, então eu creio que vai alcançar vidas, inclusive de hoje, que é maravilhoso ouvir as histórias e saber que o Senhor, nos dias de hoje, faz milagres sim. Ele muda a história sim. Ele quer mudar a nossa história. Ele está pronto para isso. Ele veio para isso. E eu quero aqui deixar o meu abraço e dizer para vocês, compartilhem, deixem o like, deixem comentários para que o YouTube reconheça que os vídeos são relevantes, né? E para que os vídeos alcancem muitas vidas e que pessoas voltem a crer no Senhor. Aquelas que estão desiludidas, que não conhecem a Deus, que passem a conhecer. Manda para todos os seus contatos, manda nas suas redes sociais, divide a boa notícia. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é saber que Ele está conosco, que a graça dele se derrama todos os dias.
E eu quero deixar a palavra com ela. Amém. Maravilhosa, foi muito bom te ouvir. Amém. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando com você um pouquinho da minha história. E uma mensagem que eu queria deixar para você que me escuta hoje, sabe? Para você não desistir. Acredite no Senhor. Acredite no propósito do Senhor. O Senhor pega histórias comuns e transforma em testemunhos extraordinários, assim como fez com a minha vida. E vai fazer também com a sua vida. Se você tem esse mesmo sonho que eu tinha, que era de casar, de constituir uma família no Senhor, acredite, escreva uma carta para Deus. Escreva todos os seus pedidos para Deus. O que você precisa? Qual é a sua necessidade hoje? Escreva para o Senhor. Porque o importante de quando a gente escreve, depois lá na frente, quando o Senhor cumpre, a gente vai olhar e falar, uau, você prova ali da fidelidade do Senhor, que o Senhor não te esqueceu. Mas o Senhor acolheu, sabe? Te acolheu ali no colo. Essa canção que eu vou ministrar agora é uma canção que tocou muito a minha vida. É uma canção antiga. É uma canção que tocou muito a minha vida porque ela fala assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Eu tinha tudo para ser um fracasso de pessoa, sabe? Eu tinha tudo para ser esse fracasso. Quando eu estava recentemente convertida, eu tinha um quarto onde que eu morava nessa casa. A minha cama ficava coladinha na parede. E nesse dia eu tive uma experiência muito ruim. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. E essa janela era duas janelas grandes, coladas assim na parede, onde a minha cama estava encostada. E naquele dia, eu cheguei em casa assim, com minha alma tão atribulada. E eu fui cobrir, assim, peguei uma coberta e cobri, fechei os meus olhos. Eu falei, e para dormir, né, para descansar. E naquele momento, a janela do meu quarto parecia que tinha alguém batendo lá fora. Olha. E eu olhei e não tinha nada. E a janela tremia assim, a parede. E naquele momento eu senti que tinha uma presença maligna ali. E aí eu fui, deitei assim, cobri, joguei a coberta em cima. E sabe quando parece que tem alguém na sua frente que tá falando de frente pra você? Eu senti isso. Eu com os olhos fechados, e tava fazendo muito frio esse dia, eu cobri, parece que alguém agachou assim na beirada da minha cama. E eu escutei, em alto e bom som: você não vai ser ninguém. Meu Deus. Você está presa a mim para sempre. Eu escutei isso. E naquele momento eu senti um tremor, uma dor no osso. E eu fechava o meu olho assim. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou abrir meu olho. Porque se eu abrir meu olho, eu tenho certeza que eu vou ver alguém falando. E eu escutava aquela voz assim, e parece que estava passando um ferro na janela. E eu senti que era o inimigo falando, você pertence a mim, você não vai a lugar algum. Meu Deus. E falou aquilo, sabe? Então por que eu tô falando dessa canção? Nós temos um lugar seguro no colo do Pai. Naquela época eu não tinha um colo, eu sentia que eu não tinha ninguém, sabe? Eu sentia um vazio tão grande, irmãos, dentro do meu coração, que eu não tinha um colo, eu só precisava de um colo para me deitar e descansar a minha cabeça. Eu só precisava de um colo que me acolhesse, me abraçasse e falasse assim: eu estou contigo, eu estou te vendo, eu vou com você, eu estou com você, eu amo você. Eu precisava desse colo. Então essa canção fala: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E eu quero te dizer que ele nunca te deixou. Se você se sente assim também, dessa forma, nesse mesmo lugar ao qual eu me sentia, eu quero ministrar ao seu coração que seguro você está no colo daquele que nunca te deixou. Ele só está esperando você dar um passo e se assentar, deitar no colo dele, sabe? Em teus braços, nos braços dele é o nosso descanso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu te convido a fechar os teus olhos, aonde é que você esteja, se você não sei de onde você está nos ouvindo, mas que você possa sentir o agir, o mover, o amor do Senhor através dessa canção. E mergulhe no colo do Pai nessa hora. Chame a presença dEle. Chame por Ele nessa hora. Declare palavras de adoração a Ele. Se você precisa gritar, que você grite. Se você precisa falar, desabafar,